Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado por tua presença neste lugar. Obrigado por tua mão estendida sobre nós. Obrigado pelo teu Espírito que ministra em nossas vidas. Continua ministrando em nós, manifestando o seu poder, porque este lugar é teu. Somos tua casa, tua morada, Senhor. E só tu sabes, meu Deus, o que nós precisamos para alcançarmos o nível, a estatura de varão perfeito. Como declara a tua palavra que o justo é como o romper da alva, como o romper da aurora que vai nascendo e o dia vai clareando lentamente até se tornar dia perfeito. Assim o Senhor disse que nós somos assim, Pai. Então estamos aqui para sermos aperfeiçoados por Ti, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Então ministra em nós. Eu quero ouvir a Tua voz. E eu acredito que os Teus filhos estão aqui nesta noite porque também querem, Deus, ouvir a Tua voz, ser tocados por Tua presença neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Shalom, queridos. Glória a Deus. Eu gostaria de ministrar nessa noite aquilo que tem falado em meu coração, tem sido ministrado ao meu coração durante alguns dias, né? E eu quero compartilhar com você. Amém? Que o tema de hoje é recebendo um legado. Diga, recebendo um legado. Aleluia. E o que quer dizer legado? E o que é um legado? O legado simplesmente é uma herança, diga herança. Aquilo que é transmitido a outra pessoa. Entendeu, gente? Legado é simplesmente uma herança. O legado mais valorizado é aquele que envolve a transmissão da fé que há em nós. O amor ao próximo, um legado de compromisso com a palavra. E por que não dizer um legado de caráter, de virtude? Um legado de alguém que ama princípios, que ensina princípios, que ensina como ser um homem, uma mulher de princípios. E isso nos deixa muito claro que sabemos também que quando fala-se em herança, pensamos logo em valores, em terras, em algo palpável, alguma renda de pais, de avós, de familiares. Mas a melhor herança, mas o melhor legado que podemos ter na nossa vida, que é melhor do que qualquer valor humano, é o valor de um caráter, de um homem e mulher de Deus. Amém? Não tem melhor herança, você como pai e mãe, é ensinar os seus filhos o princípio da fé e eles crescerem no temor de Deus. Não tem melhor herança para os nossos filhos nós ensinarmos sobre a fé, nós ensinarmos a palavra de Deus, como nos comportar, como é servir a Deus, que precisa servir a Deus, que precisamos ter princípios, ouvir a voz de Deus. E como ouvir a voz de Deus? Através da Bíblia, através da palavra, orando, meditando, ouvindo louvores. A criança, os nossos filhos,
irão crescer no temor da palavra. Ora, diga quem nasceu no Evangelho, quem foi criado no Evangelho. A Bíblia diz que ainda que cresça, não se desviará, porque ele recebeu um legado dos seus pais. Ele recebeu uma herança que mesmo se for para longe, se afastar, se desviar, ele está ali, eu sei. Eu conheço. Eu sei os meus princípios. Eu tenho um temor a Deus. E não existe herança melhor que essa. Então diga comigo, herança é aquilo que é transmitido a outra pessoa. Você tem transmitido algum legado para alguém? Você tem deixado o legado para alguém? Para filhos, para netos? Ou para alguém, algum vizinho, um amigo? O que você tem deixado? Que herança você tem deixado em virtudes da palavra de Deus? O que você tem feito para aquilo que você recebeu, você passar adiante? O que você tem feito? As ações, caráter de uma pessoa são fundamentais para o legado, para ser deixado. Consegue entender isso? Atitudes de bondade, de fidelidade, de amor, de integridade, são exemplos de bons legados, de legados positivos. E nós sabemos disso. Um bom legado é aquele que continua a impactar a vida das pessoas, inspirando-as a viver de acordo com os valores, com a palavra de Deus. Ora, se alguém que você conhece, até mesmo na sua casa, em meio à sua família, alguém olha para você e diz: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu observo, eu vejo o comportamento, o caráter, a maneira de conversar, de falar, como aquela pessoa, ela é amorosa, como ela é gentil, como ela transmite paz, como ela é cheia de Deus. Por quê? Porque busca o Senhor e isso é transparente para outras pessoas. Ora, eu quero viver como aquela pessoa. Você está deixando um legado. Você está deixando em alguém um legado, uma herança. E eu gostaria de dar um exemplo disso, desse legado, dessa herança na palavra de Deus. Amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Por favor, capítulo 2. E vamos ler do versículo 1 em diante. Capítulo 2, amor. 2. Capítulo 2, verso 1. Vamos ler. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de... Gostaria de ouvir de novo. De Gilgal. Guardem. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui,
pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei descer. Não deixarei. Desceram juntos a Betel. Tive que traduzir ali que eu não estava vendo. Versículo 3. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Verso 4. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. Verso 5. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Vamos lá, o 6. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio. Isso, agora gostei. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo verso 7. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele e o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Até aí. Guardem, se vocês estão com a Bíblia aberta, não fechem. Pode deixar aí que a gente vai estar. Amém? O Senhor disse para Elias que ele precisava fazer discípulo. Que fazer discípulo é a mesma coisa que deixar um legado. Legado, como eu falei, ou herança, é simplesmente você fazer discípulo. Diga: eu preciso fazer discípulo. Como fazer discípulo? Aquilo que eu falei aqui. Alguém olha para você e diz: eu quero seguir aquela pessoa. Eu quero andar como aquela pessoa. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Como ele alcançou, como ela alcançou esse nível. Eu quero viver conforme ela vive. Eu preciso. Alguém vai olhar para você e vai desejar esse legado, desejar a herança que tem em você, a herança que você carrega, uma herança espiritual. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele disse: ide e fazei o quê? Discípulos. Mas preste atenção, o Senhor disse: ide e fazei discípulos. Essa palavra está lá desde o princípio. Jesus disse: faça discípulos. Então faça alguém igual a você. Faça alguém igual a mim, que ande, que caminhe como eu caminho, como eu vivo. E se vocês me seguem,
outros também irão te seguir. Então você está deixando um legado. Então, a palavra de ir fazer discípulo ou deixar legado não é uma palavra de Gerizim, não, nem tampouco da visão celular, nem tampouco de G12, M12, sei lá o que for. É a palavra e o mandamento de... Então eu preciso obedecer. Diga, eu preciso obedecer. E Elias, como homem de Deus, como profeta de Deus, ele disse: eu preciso fazer discípulos. Eu preciso fazer o quê? Discípulo. Há momento que precisamos recalcular nossa rota e ver aonde paramos, porque nós fomos chamados. Se você está aqui hoje, você foi chamado por Deus. Diga, eu fui chamado. Não foi, entenda uma coisa, não foi você que desejou, que quis conhecer Jesus, que amou Jesus e disse: eu vou aceitar Ele. A partir de hoje eu vou ser crente, eu vou seguir a Jesus. Não, a palavra é clara, que diz que Jesus te amou primeiro. Se Jesus te amou primeiro, Ele te viu aonde você estava, quem você era, e disse: eu vou chamar seu Casemiro, eu vou chamar Sandro, eu vou chamar Felipe, eu vou chamar Ana, porque foi Ele que nos escolheu primeiro. Então, se Ele te escolheu, você tem um chamado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, querido, você tem um chamado. Não adianta se esconder, porque foi Ele, Jesus, que te chamou, que te escolheu. Então, bora cumprir o chamado? Bora passar o legado? Isso. E o que você tem feito? Você tem feito o que Jesus manda? Pregar, anunciar. Você tem feito discípulos. Elias entendeu que ele precisava. Cláudia, por favor, me dá esse. É um blazer do pastor, né? Que ele precisava fazer discípulo. E Elias usava uma capa. A capa significava o chamado dele. Você tem um chamado. E a Bíblia fala que Elias, passando, viu um moço que estava arando a terra com as juntas de boi. Eu quero um Elias aqui. Cadê o Elias? Eu vou ter que chamar ele. Cadê o Elias? Vem aí, não. Pronto. Eu não sei se Elias era grande, pequeno, forte. Eu não sei. Mas Elias tinha uma capa. E Elias passando, passe e busque o Eliseu. Já? Joga a capa nele. Eita, Jesus. Pronto. Jogou a capa em Eliseu. Eliseu entendeu imediatamente que aquela capa era o chamado. Era um chamado de Deus para a vida dele. Quando a capa caiu sobre Eliseu, ele disse: pronto. Correu e disse: vou seguir, sim. Vou seguir o meu mestre. Eu vou receber esse legado, essa herança. Espera aí, fica aí, não sai daí não.
eu vou receber essa herança. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 19. Você pode abrir? Abriu aí? 19. 19. Isso. Elias partiu. E encontrou Eliseu. Cadê Eliseu? Cadê Elias? Cadê Elias? Cadê Elias? Partiu, foi? Vem cá, Elias. Elias partiu a mil. E encontrou Eliseu, Elias, filho de Safate, arando o campo. E havia 12 parelhas de boi no campo. E Eliseu arava a última palheira. E Elias se aproximou de Eliseu e fez o quê? Pega de novo aí, vai. Vai. E lançou sua capa sobre os ombros dele. E continuou a caminhar. Não, você só. Sim. Continua, pare aí. Vamos lá, o próximo versículo. 20. Eliseu deixou os bois ali e corre a Elias. Correu atrás de Elias e disse: vem cá, menino. Pare. Diga. Fale para ele. Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então seguirei. Pode voltar. Isso. Continue. Isso. Vá lá. Eliseu voltou para a sua de bois e os matou. Fez o que mais? Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade. Todos eles comeram. Então partiu Elias com o seu ajudante. Obrigado. Dá o paletó do pastor. Aplauda o Senhor. Mas para Eliseu atender o chamado de Elias, ele precisou fazer o quê? Matar os bois. Diga, matar os bois. Pegar a madeira. Usou a madeira do arado para fazer fogo. Diga, queimar a madeira. Cozinhar a carne, assar a carne. E distribuir com todos. Sabe por que ele fez isso? Para que ele não pudesse mais voltar. O que quer dizer isso, querido? Às vezes, entendemos o chamado de Deus na nossa vida, recebemos o chamado de Deus para a nossa vida e não nos entregamos completamente. E deixamos tantas coisas sufocarem o chamado de Deus. Você foi feito, você foi chamado e criado para a manifestação da glória de Deus. O que quer dizer isso? Para manifestar as obras do Cristo, de Deus nessa terra. E às vezes trocamos o chamado, a unção de Deus, por tantas outras coisas.
Por exemplo, trabalho, filhos, sonhos e tantas coisas que nos apegam e nos tiram do compromisso e da responsabilidade. E nos apegamos às coisas terrenas, passageiras, que vão passar, queridos. Mas o legado que Deus nos dá é eterno. O que adianta? A música que eu amo, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh, queridos, você pode aplaudir ao Senhor. Oh. Mas nesse tempo e que Eliseu seguiu Elias, ouviu o chamado, queimou os carros, assou os bois, matou e assou. Ele disse para mim: não tem mais volta, porque um dia que Jesus me chamou para trás, eu nunca mais olho. Não olho para o mundo, não me afastarei do Senhor. Nada nessa vida me tira da presença de Deus e me tira desse chamado. É o que para eu fazer, Senhor? Porque você veio com um propósito. Diga: Deus tem um propósito na minha vida. Ele não me chamou em vão. Você pensa que você foi chamado para ficar só aí no banco? Ou ficar só de quarta e domingo vir para o culto? De quarta e domingo, sair daqui, receber uma palavra, receber revelação da palavra gloriosa do Senhor. Quando chegar lá fora, esqueci de tudo, vou viver a minha vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me manter, eu tenho que manter a minha casa, a minha família. Ah, pastor, é difícil. Sim, é sim. Mas com Cristo é melhor. Mas com Ele é melhor. E aí Eliseu, ele queimou tudo e disse: agora eu vou seguir o mestre. Quando ele segue o mestre, segue Elias, ele precisa passar por estágios da vida dele. Como lemos aqui primeiro, o versículo 2, o versículo 1 do capítulo 2 do 2 Reis, nos fala sobre Gilgal. Coloca aí, por favor. Gilgal, que lugar é esse? É um lugar de decisão. Diga: lugar de decisão. De deixar tudo para trás. Lugar que nos faz lembrar do nosso primeiro amor. Quando entendemos, queridos, que o chamado dele, do dia em que ele te chamou, eu não sei você, mas eu me lembro até hoje, ainda menininha, com meus 11 anos de idade, estávamos em família, com 9 irmãos, meu pai e minha mãe, mas ninguém falou comigo: bora, vá para frente também, aceite Jesus. Eu senti, eu fui tocada, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida.
mesmo ainda sendo criança, porque 11 anos eu acredito é criança, né? E desse dia, meu coração queimava, e eu ardia em desejo de conhecer Ele, de viver uma vida com Ele, de conhecer esse Deus. E Gilgal, querido, a Bíblia nos relata e fala que todo aquele que é chamado precisa passar por onde? Por onde? Por favor, mais forte, por onde? É o lugar de decisão, diga decisão. De deixar tudo para trás. Lugar que nos faz lembrar do nosso primeiro amor. Por favor, Josué, capítulo 5, o verso 9. Você pode colocar aí rapidinho? Josué. Quando o povo caminhava no deserto, caminhou durante 40 anos. Durante a sua peregrinação, chegou o dia. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje... Não, desculpa, eu passei, foi... Hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Pararam em Gilgal. Pararam naquele lugar. E o Senhor disse a Josué: a partir de hoje, a sua vergonha, a escravidão, a humilhação, daqui em diante, acabou, porque a terra prometida está ali. Gilgal, todo crente, quando entende o chamado, ele precisa, caminhou, cansou, as lutas da vida, as tribulações, volte a Gilgal. O que é Gilgal? É o lugar que você vai lembrar do primeiro amor, daquele dia que você encontrou Jesus, daquele dia que você foi tocado, que você foi ministrado, que ouviu a voz dele, que sentiu o toque dele. É esse lugar que você precisa estar. Nesse lugar que você precisa lembrar. Gilgal faz você lembrar de onde você saiu e viver o amor, o primeiro amor, e viver as primeiras obras. Está frio, desanimado, volte a Gilgal, volte àquele lugar. Gilgal, lugar de decisão. Diga Gilgal, lugar de decisão, lugar do primeiro amor. Amém? Depois de Gilgal, o verso 2 do capítulo 2 de Reis diz que eles foram para Betel. Cadê Betel? No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a... E Eliseu, porém, respondeu: não vou ficar contigo, daqui eu não saio. E sabe o que significa a palavra Betel? Sabe o que quer dizer Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Era o centro de adoração, o lugar mais importante de Israel. Foi em Betel que Abraão armou a sua primeira tenda. E ali ofereceu sacrifícios de adoração ao Senhor.
Gênesis capítulo 12, o versículo 8, por favor. Gênesis 12, verso 8. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A Bíblia nos relata, querido, que Jacó passou por Betel. E Betel, sendo casa de Deus, todas as vezes que os profetas, que homens de Deus desejavam adorar ou queriam ir adorar, eles iam a Betel porque entendiam que ali era o lugar de adoração, casa de Deus. Mas hoje, quem é a casa de Deus? Aonde é o lugar de adoração? É aqui na igreja? É aqui nas paredes? É aqui no lugar? Coloca a mão em você. Diga, eu sou casa de Deus. Diga, eu sou casa do Eterno. Jesus disse, eu preciso ir. E quando eu for, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei sozinho. Mas virá outro que estará contigo todos os dias. Estará com você. O Espírito Santo habita em nós. Diga, habita em mim. Então, você se tornou uma casa de adoração. Um lugar de adoração. Você não precisa ir a Israel, lá para Betel. Mas diga, eu sou Betel. Eu sou casa de Deus. Então, se você é casa de Deus, você, em toda a sua vida, precisa erguer um altar de adoração para Ele. Como um altar de adoração? Andar com Ele. Caminhar com Ele, ter uma vida de devocional, ter uma vida constante diante do Senhor, buscar a Ele em todo o tempo. Em todo o tempo, seja nos dias bons, nos dias maus, você precisa ser casa de Deus. Para que você tenha um legado, você precisa erguer e viver esse altar. Depois Elias foi para onde? Qual foi o outro lugar? Jericó, diga Jericó. Primeiro ele foi a Gilgal. Ele entendeu que precisava guardar nele o primeiro amor. Ele entendia que precisava, queridos, tomar uma decisão. Depois ele disse, agora eu vou mais além. Eu vou mais além. Eu preciso ser casa de Deus. Eu preciso ser um adorador. Eu preciso ter uma vida íntegra diante de Deus. E ele levou, e ele disse, eu sou Betel. Depois o Senhor levou e ele foi mais adiante e chegou aonde? Diga Jericó. O que foi que aconteceu em Jericó? Quem sabe dizer? O que significa Jericó? Jericó significa, querido, lugar de conquista. Quando você toma uma decisão, entende que você precisa servir ao Senhor com todo o seu coração, de toda a tua força, com paixão e amor. Você precisa ser um altar de adoração. Agora, depois de adorador, vivendo uma vida íntegra, eu agora vou viver uma vida de conquista. Eu preciso passar por Jericó. E aconteceu em Jericó. Jericó eles conquistaram como? Guerreando com espada, com escudo. Diga, foi pela fé.
Diga, foi pela fé. E quando vamos a Jericó, entendemos que a nossa vida tem que ser uma vida de fé. Diga, eu preciso caminhar em fé. Se eu quero conquistar vitórias, se eu quero viver vitórias, eu preciso ter fé. Porque sem fé é impossível. Você pode ter tudo nesse mundo. Você pode conquistar o que você quiser. Ah, porque você tem a força do seu braço, dinheiro. Ah, querido, mas quando o dinheiro não resolver, o que é que vai? A fé. O que adianta? O que adianta, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Eliseu passou por Jericó. Ele precisou passar por Jericó. E Deus te chama hoje para você ir a Jericó. Está faltando fé? Está fraco? Confia nele. Não confia no braço do homem. Não confia nas suas forças. Não confia em dinheiro, em homem nenhum. Mas se você confiar no Senhor, acreditar nele, Ele é o Deus do impossível, que cura, que faz o que o homem não pode fazer. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Que viver uma vida sem fé não agrada ao coração de Deus. Viver uma vida sem fé, sem ânimo, porque a fé, querido, é que nos motiva. A fé que nos faz, uau, está chegando o aniversário da igreja, eu quero também participar. Uau, eu não tenho não, mas eu estou orando, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer, porque a minha fé vai mover montanhas. Diga, montanhas. Pastora, eu não consigo abrir uma célula ou um lar de paz, mas eu tenho fé, porque a minha fé vai fazer eu conquistar. Amém? Mas eu não sei, eu não consigo. Amém? Mas começa o raciocínio lógico, começa a raciocinar e dizer assim, não vai dar não. Não consigo não, mas eu tenho essa pendência, eu dependo daquilo. Quando você começa a fazer isso, a colocar, a raciocinar, automaticamente você se torna uma pessoa sem fé. O mundo hoje diz assim, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo que vê, naquilo que apalpa, naquilo que pega. Mas o interessante é você acreditar naquilo que ainda você não viu. Não chegou às suas mãos, você não viu, mas você está dizendo e confirmando, porque você conhece o Deus do impossível, o Deus que faz milagre, o Deus que responde a oração daqueles que creem. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Foi ao pé de Jericó que Deus deu estratégias de conquista para vencer. E você precisa ter fé para conquistar. Amém? E por último, Eliseu passou pelo Jordão. Primeiro Gilgal, depois Betel, terceiro o quê? Jericó e por último Jordão. E o que quer dizer o Jordão? Jordão significa descida ou descer, lugar onde se desce para beber água. O Jordão simboliza o lugar das grandes experiências. A Bíblia não, né? Mas eu disse assim, de onde vem o Rio Jordão? E eu fui procurar. As águas do Rio Jordão nascem na fonte, nas montanhas lá no alto, nas altas montanhas. Por isso significa descida, que desce, que desce, que desce. E foi no Rio Jordão que Naamã foi curado.
Foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado e ali todos ouviram a voz de Deus: esse é o meu filho amado. E ali o Espírito Santo desceu. Foi no Rio Jordão que Elias, coloca aí, por favor. 2 Reis, o capítulo 2. 2 Reis, o capítulo 2. Isso. Vamos continuar aqui. A gente parou aonde? Capítulo 11. Versículo 11, desculpa. Versículo 11. O versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado ao céu no redemoinho. Versículo 12. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu agarrou, rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o quê? Cadê? O manto de Elias. Cadê Elias? Que tinha caído. Cadê Elias? Eliseu. Desculpa. Venha, Eliseu, rápido que eu já passei do horário. O manto caiu de Elias. Cadê Elias? Venha cá, Elias. Corre, Elias. E aqui em cima, Elias, agora. Elias foi arrebatado. Eita glória. E o manto de Elias caiu e voltou. Eita. E Eliseu pegou o manto. Vai, Eliseu, pega o manto. Isso. Calma, fica aí. Não sai daí. E o manto de Elias, que tinha caído e voltou à margem do rio. E aí ele fez um teste. Que teste foi esse? Fez o quê? A capa de Elias, a unção, o legado, a herança. Fez o quê? Com força, com vontade. Calma. Ali, você vai jogar lá. Vai, diz: aonde está o Deus de Elias? Vai, peraí, pega de novo. Bem forte com o microfone, vai. Aonde está o Deus de Elias? Eita glória! Eita Jesus! Aleluia! E Eliseu fez coisas maiores do que Elias. O legado que Eliseu recebeu transcendeu o que Elias tinha feito. O que quer dizer isso, querido? Quando vamos entender essa palavra, o Rio Jordão quer dizer que você precisa ser cheio da presença dele. O legado de alguém, o legado de Deus na sua vida precisa ser derramado em outras pessoas, para que elas sejam também, para que elas vivam também uma vida de vitória. O que você tem feito? A quem você tem orado? A quem você tem chamado para receber porção dobrada? O que você tem feito? Jordão significa, queridos,
que você precisa descer, que você precisa receber e que você precisa beber da água. O Jordão significa, querido, simboliza o lugar das grandes experiências com Deus. E você precisa viver experiências com Deus. Se a tua vida tem sido monótona, sem graça, um crentezinho que não tem experiência, testemunho, vida, diga hoje, diga mais forte hoje, o Senhor me chama. Eu gostaria que você se colocasse de pé, querido. Diga, hoje eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Diga, eu preciso, eu quero viver o chamado, viver esse legado. Coloca a mão no seu coração. Diga, Senhor Jesus, eis-me aqui. Entendi a tua palavra, que eu preciso viver um legado na minha vida, a transformação real. E eu quero receber hoje da tua parte um tempo novo, um tempo de vitória, que o meu coração seja aquecido, que o meu coração seja renovado. Me leva ao primeiro amor, me leva a viver o nível do amor, meu Deus, que o Senhor me levou desde o começo. Por isso que eu estou aqui. Diga a Ele, Senhor, por isso que eu estou aqui. Eu desejo ser uma casa de oração, uma casa de adoração. Levanta-me, Senhor. Ergue-me, Senhor. Diga, eu quero ser Jericó. Viver o primeiro, vivendo em fé. Diga, vivendo em fé. E alcançando vitória em todas as coisas. Diga, eu sou uma pessoa de conquista. Oh Deus, eu desejo te conhecer mais, mergulhar em ti, ter experiências em ti, Senhor. Por isso me leva a um nível maior, a um nível maior. Eu desejo, Senhor, te desejo, Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Sandálias pra suportar o medir, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai.
pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Talvez você Te servirei porque já tem um tempo que está estagnado. Talvez você já tenha um tempo que está parado. Talvez que não sinta mais a presença de Deus. Que não arde mais em seu coração a chama do primeiro amor. E às vezes vem para o culto forçado. Não consegue mais orar em casa. Não tem forças para buscar a Deus. Ele te diz hoje, volte a Gilgal. Talvez você precisa desse estágio, o primeiro estágio na sua vida, que é de volta ao primeiro amor. E você não tem sentido ânimo de fazer mais nada. Você não tem desejo. Não quero mais dançar. Não quero mais pregar. Não quero mais abrir célula. Ou não quero mais. Não tenho vontade. O Senhor te chama hoje, volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. O Senhor te chama hoje, querido, ao lugar do primeiro momento que você disse: eu estou aqui, Senhor. Eu entendi o teu chamado, eis-me aqui. Mas as circunstâncias da vida te paralisou. O medo, ou qualquer outra coisa, ainda oportunidade. Ele te chama novamente para você voltar a ser uma Betel, um lugar de adoração, a casa preferida de Deus. Talvez você tenha esquecido e nunca mais chorou. Ou você foi batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais você falou em línguas. Nunca mais você foi renovado. Você precisa voltar a Betel. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, o estágio que você se encontra hoje. Mas se você quer voltar a Gilgal, hoje é o dia. Se você precisa voltar a Betel, hoje também é o dia. Se a tua fé está fraca, se você está desanimado, não tem conquista, não tem nada, não tem estratégias, nunca mais viveu uma novidade de vida, de conquista, você precisa voltar a Jericó. É hoje. É hoje. Se você quer novamente sentir a presença de Deus, receber da água, mergulhar no rio novamente, ou receber o Espírito Santo, você precisa voltar ao Rio Jordão. E é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Hoje o Senhor diz a você: Eliseu, receba o legado, não olhe para trás. E eu entendo, queridos, que todas as vezes que uma palavra é ministrada aqui, o ato profético vem de você, se você quer receber a palavra ou não.